Boa tarde. Estamos iniciando o nosso curso de extensão sobre História da Escandinávia. É um curso promovido pela UFRN, pelo Departamento de História, mas a gente tem aqui como convidado o professor Johnny Langer, junto com o pessoal do seu grupo, do NEV, que vão apresentar, né, as suas palestras, né, as suas aulas para a gente durante 8 dias. O professor Johnny Lang é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado em História Medieval pela USP. E ele atua nos seguintes temas: História e Cultura na Era Viking, da Escandinávia Medieval, Mitologia Nórdica, História das Religiões Nórdicas Pré-Cristãs, História da Arqueologia, Etnoastronomia, Recepção da Mitologia Nórdica nas artes visuais, Usos artísticos e públicos da história nórdica. Publicou em revistas acadêmicas da Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França, Rússia, Portugal, Espanha, Itália, Argentina e em dezenas de periódicos brasileiros. É coordenador do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, editor-chefe do Scandia Journal of Medieval Norse Studies, professor do nosso programa de pós-graduação, do PPGH da UFRN, e do PPGCR da UFPB. É organizador dos livros Guia da Escandinávia Medieval, Dicionário de História das Religiões na Antiguidade Medieval, Dicionário de História e Cultura da Era Viking, Desvendando os Vikings, e Dicionário de Mitologia Nórdica, Deuses, Xamãs e Animais, e autor dos livros do Sagrado Nórdico, Na Trilha dos Vikings, Fé Nórdica e Deuses, Monstros e Heróis. Boa tarde, professor Johnny Langer. Então, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Márcia. É uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui fazendo essa atividade junto com uma ATE, né, o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Enfim, vamos lá, então, primeiro módulo do curso de História da Escandinávia. Pedro, por favor, então, se você puder compartilhar o arquivo. Professor, só um minuto que eu estou aqui com problemas. Deixa eu compartilhando aqui. Certo. Vocês conseguem ver? Está aparecendo, isso, abriu. Pronto. Deixa só eu... Deixa só eu conseguir aqui. Obrigado. Espera aí que eu acho que o... Espera aí. Porque como eu estou aqui com as duas telas... Entendo. Pode ser que dê algum... não está dando certo. Na verdade, eu não sei por que não está dando certo. Deixa eu ver se eu consigo transferir isso aqui para cá. Onde é que apertar? Não aparece. Mas estava aparecendo, Pedro. Estava aparecendo. Estava aparecendo? Estava. Estava antes, depois você tirou. Aí apareceu, tela pequena. Espera aí que eu acho que o problema é que porque eu botei na outra Boa tarde, tela gente. aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, Aí tá apareceu.
Eu tô ficando doido, gente. É porque é o seguinte, tá aparecendo, mas tá aparecendo na minha tela principal, entendeu? Uhum. E aí o problema é que quando, por exemplo, quando pedirem para entrar na sala, como pediram agora, eu não tô conseguindo passar para outra tela. Alguém sabe aqui no chat me explicar como é que eu faço para poder deixar a apresentação na outra tela? Eu realmente não sei. Pedro, deixa eu ver se eu consigo passar, então, o Certo. slide. O slide é aquele que foi enviado, né? Isso, PPT, formato PPT. Tá lá no Drive, inclusive. Você me mandou o link do Drive. Sim. Ah, tá. Agora apareceu a tela inteira. Pronto, gente. Não, é porque a minha salvadora veio aqui. Pronto, agora tá ok. Pronto, pode ser assim, gente? Pode ficar assim? Tá, para mim tá ótimo. Deixa eu só Tá ver certo aqui. agora, Pedro? Tá ótimo. Tá certo, gente? Ah, o pessoal Bom. também tá aprovando. Obrigado, E o gente. som aqui tá bom. Alguém reclamou que o som estava baixo, aqui tá normal. Para mim também tá tudo ok. Pronto. Então vamos Obrigado, lá? gente. Desculpa. E eu que agradeço aí, o apoio logístico. Então tá, vamos começar, pessoal, o módulo. Então nós vamos tratar dos períodos que antecedem a Era Viking, né, a partir do módulo que vem, vamos adentrar especificamente a Era Viking, né? Por favor, o próximo slide. Então, o que acontece? Os períodos que antecedem a Era Viking, eles são longos, né? Então, na verdade, daria para fazer um curso só sobre Paleolítico, só sobre o Neolítico, só sobre a Idade do Bronze, só sobre a Idade do Ferro, devido às suas enormes, grandes quantidades de características, detalhes, né? Então, vocês veem que eu teria uma tarefa árdua, né? Fazer uma síntese num período de 2 horas, de períodos tão longos, tão cheio de detalhes, realmente não é uma tarefa fácil. Alguns slides contêm a referência, no final, essas referências vão estar na bibliografia final do slide. Pois bem, aqui nós temos, então, uma divisão cronológica, né, do período, desde as divisões da Idade da Pedra, né, o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, inclusive são classificações que foram criadas pela arqueologia escandinava durante a década de 1830 e são utilizadas até hoje. São os períodos que antecedem a entrada dos metais na Europa. E aí o período dos metais, que são a Era do Bronze e a Era do Ferro, né, o período, ou Idade do Ferro, né? E temos, posteriormente, a Era Viking e o período medieval. Aqui eu quero mencionar uma primeira diferença com relação à historiografia, principalmente francesa, né? A historiografia francesa que vai influenciar muito, inclusive, os livros didáticos de história. A Idade Média, para a historiografia francesa, ela começa no século V, depois de Cristo, e vai até o século XV. Né? A historiografia e a arqueologia escandinava, elas não trabalham com essa divisão, né? A antiguidade na Escandinávia, para esse referencial da história da arqueologia escandinava, ela vai até o século X. Né? A Idade Média, para esse referencial, começa no século XI. Né? A Era Viking é vista por muitos pesquisadores, dentro desse referencial, como uma extensão tardia da Idade do Ferro ou um período próprio dentro da antiguidade que antecede a Idade Média. Né? Então é curioso, é diferente. Né? Eu mesmo sou muito influenciado pela historiografia francesa, então para mim, vocês vão perceber muitos artigos, né,
que eu coloco a Era Viking como medievo, por causa desse referencial. Mas hoje nós vamos trabalhar com o referencial de que tudo que antecede o século XI é antiguidade. Então, isso é a primeira delimitação que eu faço para vocês. A segunda questão, todos os termos e palavras que aparecerem em línguas escandinavas, eu vou utilizar a pronúncia dinamarquesa, mesmo palavras e termos em norueguês e sueco. Eu vou usar, então, o referencial linguístico dinamarquês. Por favor, o próximo slide. Então, primeiro momento de nosso interesse aqui, né, é o momento de povoação, quando que a Escandinávia foi povoada na pré-história. Ela foi efetivamente povoada, né, as primeiras incursões humanas se deram nesse período conhecido como Paleolítico, o finalzinho do Paleolítico. O Paleolítico ele é um período muito longo, né? Ele vem de milhões de anos, né? Então, aqui recordando rapidamente, os primeiros hominídeos eles surgem na África, né? Na média de 5 a 4 milhões de anos. Nós temos o posterior desenvolvimento dos gêneros Homo, né? Que passam a ser contemporâneos do Paleolítico, ainda na África, até o surgimento do Homo sapiens, que é o homem moderno, ainda na África também. Né? É a partir do Homo sapiens, né, nesse período de mais ou menos dentro do Paleolítico, dos 200 a 150 mil anos atrás, que o Homo sapiens vai sair, né, da África e ir para a Eurásia, né, para a Ásia e para a Europa de uma maneira geral. Né? E aí vai ter as várias espécies que vão coexistir, inclusive além do Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, é uma outra espécie que se extinguiu, né? As duas coabitaram a Europa de maneira geral. Outra coisa que é interessante é lembrar que nesse período o clima da Terra era todo gelado na Europa, né? Por causa da glaciação, era chamada a Era do Gelo, né? Período de glaciação. Então, a Europa toda estava congelada. O que acontece? No final, né, chamado Paleolítico Inferior, o tardio, né, no final desse período paleolítico, o clima da Terra começa a ficar mais quente. Né? Então, a glaciação começa a terminar. Esse período do término da era glacial, né, ele coincide com uma maior procura dos seres humanos, né, do gênero Homo sapiens, ao norte da Europa. Então, ele começa a adentrar cada vez áreas que eram muito geladas. Né? Então, começa a ter uma melhor condição climática e esses grupos humanos, então, começam a penetrar na Escandinávia, até o momento em que passa-se a efetivamente habitar a Escandinávia. De pequenas incursões, né, a efetivo povoamento. Claro que resta aqui lembrar, né, que isso sempre se dá pela Dinamarca. Uma porção da Dinamarca chamada Jutlândia, que é uma projeção do norte europeu, né, que se prolonga e aí forma a Jutlândia. Existe a ilha da Zelândia, né, e várias ilhas que compõem a Dinamarca, e aí o Istmo. O Istmo é uma parte projetada muito ao norte, Noruega e Suécia. Então, sempre em termos de povoamento, Suécia e Noruega vão ser muito posteriores. Né? É sempre a Dinamarca que vai ser primeiro povoada, posteriormente na Era Viking vai ser a primeira região a ser cristianizada. É sempre a Dinamarca, ela é a pioneira em tudo na Escandinávia, porque, claro, ela é uma extensão da Europa, principalmente pensando na Jutlândia. Então, esse período do Paleolítico Inferior, 13.000 a 9.000 anos antes de Cristo, o que nós podemos sintetizar nesse período? Em primeiro lugar, né, esses grupos humanos, eles se dedicam basicamente à subsistência de caça e coleta. Né? O tipo
de interferência que eles têm no ambiente, predação de animais, a carne é o principal subsídio, e também não só subsistência não só alimentar, né? Da caça eles vão fazer tudo, vão fazer roupa, cabanas, ossos vão ser trabalhados, então o animal ele serve para praticamente toda a cultura material dessas culturas. Né? Segundo, eles não se fixam em um lugar. Né? Eles seguem migrações dos principais animais que eles consomem. No caso aqui, nós estamos falando das renas, um tipo de cervídeo que é comum na Escandinávia, então que passa a ser alvo desses caçadores. Né? Claro que, em um determinado momento, eles vão ter que construir habitações provisórias, seja para dormir à noite, mas principalmente quando tem um período mais rigoroso do inverno, mesmo na glaciação, tem períodos mais quentes e tem períodos mais gelados. Então, no período mais gelado, você não pode caçar, não pode fazer nada, você tem que ficar trancafiado, consumindo aquilo que você economizou vários meses. Né? Então, o período que é um pouco mais quente é o período que você vai caçar. Né? Então, esses grupos eles têm que fazer constantemente bases, né? Mesmo que eles não sejam fixados como os agricultores, que a gente vai ver, que aí eles vão sempre morar no mesmo lugar. Né? Então, eles têm moradias provisórias, têm deslocamentos constantes por causa do tipo de vida que eles têm. Caça e coleta. Né? Os primeiros assentamentos na Escandinávia ocorrem por volta de 4.000 a.C., mas ainda ligado ao tipo, estilo de vida nômade. Não é um assentamento definitivo, que você vai nascer, viver e morrer praticamente dentro da mesma região. São assentamentos que servem de base para esses caçadores, principalmente visando o extremo rigor de períodos mais frios, né, no qual você precisa ficar, então, inativo durante um certo tempo. Uma coisa que eu não mencionei, que eu esqueci no começo da apresentação, eu não vou entrar aqui em detalhes das culturas de cada período. São centenas de culturas, desde o Paleolítico até a Era Viking, centenas de culturas que habitaram a Escandinávia e são classificadas dentro de um ponto de vista da arqueologia. Não tem como eu detalhar isso, vai ficar muito descritivo e temos pouco tempo. Então, eu vou dar estruturas sociais gerais de cada período. Mas vocês fiquem conscientes que não são períodos que vão ter apenas uma cultura. Né? São dezenas de culturas que convivem dentro de cada período. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês desde agora. Por favor, o outro slide. Então, esses grupos nômades de caçadores-coletores, eles chegam na Escandinávia e já tem uma produção de cultura material muito grande. A produção é muito grande, inclusive cultura material visual. Né? A arte rupestre escandinava é muito rica. Né? Aqui está um objeto de estudo que realmente vai desde o Paleolítico até o final da era da Idade do Bronze, mesmo da Idade do Ferro. É uma produção muito grande e pouquíssimo estudada no Brasil, muito rica. Né? Então, aqui trouxe apenas um pequeno exemplo do Paleolítico norueguês, onde nós temos, então, um exemplo de manifestação de arte rupestre. Ela é muito semelhante a outros sítios arqueológicos da Europa, né? São representações figurativas de animais, então são geralmente animais que vão ser consumidos, animais que vão ser caçados, né? Há presença esmagadora de cervídeos, de várias espécies de cervos, né? Há mamíferos marinhos, né? Que parece ser uma orca, e alguns outros mamíferos que aparecem e pequeno detalhe como ursos. Né? Mas a grande base da subsistência vai ser aquilo que vai ser mais importante para eles, que no caso seriam os cervídeos. Por favor, o próximo slide.
Bom, para eu demonstrar um pouco mais, um pouco mais de vida, o que foi a vida no Paleolítico escandinavo, né, eu vou passar uma série de fotos agora do Centro de Arqueologia Experimental de Lejre, na Dinamarca, né, que eu visitei em 2018. O Centro Experimental ele tem estações que reproduzem períodos específicos que vão desde o Paleolítico até o século XIX. Né? Então, a primeira estação, né, que a gente chama seria a estação do Paleolítico, que é o que eu vou apresentar agora. Por favor, o próximo slide. A arqueologia experimental é um tipo de arqueologia onde há uma reconstituição da cultura material de um período que ela é feita com dois objetivos básicos. Primeiro, a pesquisa prática em termos arqueológicos, né? O pesquisador de arqueologia ele tem a possibilidade de vivenciar na prática como é que o equipamento foi utilizado, testar, por exemplo, no caso de equipamentos bélicos, né? Um projetor de azagaia, né? O azagaia que projeta dardos, né? Velocidade, alcance, quanto tempo que ele leva para matar o animal. Isso foi usado, por exemplo, para fazer o filme Guerra do Fogo, de Jacques Annaud, né? Eles usaram experimentos de arqueologia experimental para ver, testar equipamentos. Né? Então, a arqueologia experimental ela lida muito com essa coisa de testar objetos da cultura material. E um outro aspecto, além da pesquisa, é você proporcionar ao público uma visão mais didática do período, a cultura material do período. Né? Então, é uma coisa que praticamente não existe na Academia do Brasil, né? Infelizmente, a arqueologia experimental, mas na Europa é muito forte, existem cursos pós-graduação, e existem esses milhares de centros de arqueologia experimental, onde você vai fazer pesquisa e vai proporcionar ao público uma experiência mais viva daquele período. Aí, no caso da estação do Paleolítico do centro de Lejre, ela reproduz cabanas para... Não, a pessoa não vai dormir aí, na verdade são cabanas para secagem e processamento de couro animal. Né? A pessoa mata o animal, retira o couro, e aí o couro é secado, é curtido, né? Ele é processado durante incidência solar. Né? Então, são locais para processamento do couro animal. Próximo slide, por favor. Aqui é o local onde se fabrica sílex, né? O instrumento mais utilizado no Paleolítico. Consiste em tipos de rocha que você vai criando pontas, lâminas, você pode fazer cortadores de couro, armamento, né? As várias ferramentas que se usa durante o período, elas são feitas de sílex. Existem técnicas específicas de você bater, de você cortar, né? Para obter um resultado mais satisfatório. Tem um filme interessante, que está passando no Netflix, o Alpha, né? Ele tem muitas doses de fantasia, exageros, mas ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, no filme, há os grupos de caçadores, né? O caçador, quando ele está sendo iniciado na arte da caça, né, ele tem que passar por uma prova que é a fabricação de instrumentos, né, de sílex. Né? É bem interessante, apesar de ser conjectural, claro, é matéria fílmica, isso é interessante, mostrando a importância de você saber lidar com o sílex. Né? Isso você só faz na prática mesmo. Né? Então, tem oficinas de processamento de instrumentos e objetos feitos de sílex ali em Lejre. É bem interessante. Por favor, o próximo slide. Aqui uma cabana. Ela é uma cabana provisória, né? Porque, claro, os grupos nômades não ficam muito tempo no lugar, mas eles precisam, claro, vem uma nevasca, acontece alguma coisa, eles precisam de um local para se proteger.
mesmo que eles não residam fixamente naquele local. Então, uma cabana provisória ela é feita de material mais rápido de ser elaborado, com restos, com peles, animais, você improvisa com o material que você tem. Né? Então, aqui temos uma reprodução de uma cabana, um abrigo do Paleolítico Escandinavo. A próxima, por favor. Aqui também é uma estação de processamento, 2 estagiárias de arqueologia da Inglaterra, né? Há vários estagiários de arqueologia de vários lugares do mundo, né, que vêm fazer estágio e pesquisa no centro de Ilharra, né? Então, elas proporcionam ao público um contato com várias técnicas de processamento de ossos, de couro, né, que eram efetuadas durante esse período. Por favor, a próxima. Aqui é a estação do processamento de carne. Né? Então, tem uma estagiária que ela vai, ou pesquisadora do próprio núcleo, né? Que ela vai fazer uma demonstração ao público que vai passando naquelas estações de como a carne era processada, como ela era cortada, quais as técnicas de corte, que tipo de carne era consumida, como a carne era processada. Né? Então, isso é bem interessante. Deixa uma experiência bem viva mesmo do que pode ter sido, né, de uma maneira científica, um referencial científico de como foi a vida no Paleolítico. Por favor, o próximo. Aqui, o pesquisador ele vai mostrar para o público as técnicas de caça, como que o caçador ele identifica o alvo, as presas, né? Como é que ele faz com a questão do vento, o cheiro, como é que ele faz para se aproximar. Né? Existem variadas técnicas que são utilizadas pelos caçadores e são complexas. Né? O caçador ele tem que conhecer vários tipos de possibilidades de se investigar a caça. Né? Inclusive, é um artigo clássico, né, dos historiadores mais famosos, né, de todos os tempos, o Carlo Ginzburg, naquele livro célebre de 1978, né, o Mitos, Emblemas e Sinais. Ele tem um super artigo, né, que é maravilhoso, sobre o paradigma indiciário, né, que ele vai comentar sobre como o historiador pode utilizar essas técnicas de indício, utilizando o exemplo do caçador. Né? O caçador ele reconstitui a trajetória de animais por os mais variados vestígios. E como que você vai conseguir ler esses vestígios na natureza, na paisagem? Né? Então, ele usa o exemplo do caçador e na sua busca de vestígios, mas aplicando isso na pesquisa histórica. Né? Então, é muito interessante esse tipo de uso. Né? E é claro que numa estação dessas atrai muito a presença, inclusive, das crianças. Né? O pesquisador aqui de Ilharra, ele usa também um outro tipo de técnica que praticamente é desconhecida entre os historiadores brasileiros, que é a técnica do living history. Né? Ou seja, você vai usar metodologias específicas para representar um personagem ficcional ou histórico, para as pessoas tentarem entender melhor um período histórico. Existe toda uma metodologia de aplicação disso que é muito desenvolvido principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, os acadêmicos brasileiros ainda são muito relutantes com esse tipo de técnica, mas é usado para todos os períodos históricos. Né? Mas aqui, particularmente, está sendo usado, então, para o Paleolítico. É muito interessante. É claro que o público fica fascinado com esse tipo de atividade, de metodologia. Por favor, o próximo. A última estação do Paleolítico em Ilharra é um caçador que ele vai explicar uma série de
de objetos, como eles eram usados no cotidiano, né, como que eles eram utilizados no cotidiano, do dia a dia. Né, a arqueologia experimental ela tem muito esse foco no cotidiano, né, então realmente é muito interessante. E ele está usando uma pele de lobo, né? Vai estrear daqui a algumas semanas no Brasil, O Homem do Norte, né? Com essa temática, claro, ligado à era viking, né? Mas principalmente a questão dos berserk, né? Aqueles guerreiros que usam como totem o urso e o lobo. Né? Então é muito interessante na Escandinávia esse uso totêmico desses dois animais, ele é muito antigo e agora vai ser extremamente popularizado com o filme. Por favor, o próximo. Não vai dar para falar muita coisa do Mesolítico, que é o período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico, né? Mas pelo menos uma descoberta arqueológica ela tem que ser mencionada em Nivå, da Dinamarca. Né? É um sepultamento de um adulto com uma criança, como você se reconstituiu de maneira muito pertinente, né, como eram as feições do menino. Os ossos foram muito bem preservados, então se fez essa reprodução, essa reconstituição de como seria o rosto desse menino do Mesolítico, então, escandinavo. Né? É bem interessante. Essas técnicas de reconstituição de antigos vestígios humanos, elas também deixam mais vivo o passado, né? Você consegue ter uma visualidade dessas pessoas de maneira muito mais eficiente. Por favor, o próximo. O período neolítico é um período, mais ou menos, ele ocorre entre 9.500 a 4.000 antes de Cristo. Ele é um período que vai dar continuidade para essa questão da caça, da caça e da coleta. Ele não vai trazer imediatamente a agricultura, mas no final do Neolítico é que a agricultura é instalada, e o sedentarismo, obviamente, dentro da Escandinávia. Então, o começo do Neolítico ele é muito ainda baseado nessa economia de caça. Há a existência de fazendas, mas sem agricultura. São bases que se tornam, são locais de povoamento que se tornam mais permanentes, mas ainda não tem agricultura. O grande destaque desse período, principalmente como interferência da paisagem, é o megalitismo, sem sombra de dúvidas. Por favor, o próximo. Aqui nós temos um exemplo de como se estuda essas áreas de colonização do interior da Escandinávia. Os pontos vermelhos que aparecem no mapinha são vestígios de alces. Os pontos pretos são os locais onde foram encontrados vestígios de sílex aplicado para a caça, principalmente projéteis, pontas de lança, dardos, flechas, esse tipo de material elaborado a partir do sílex. Então, se encontra sempre sílex muito próximo a esses vestígios de alces. Então, o que acontece? Os grupos, é claro, eles foram seguindo as manadas de alce. A partir do momento que as manadas migravam cada vez mais para o norte, os grupos iam acompanhando. Né? Então, essa colonização que se dá efetivamente do sul da Escandinávia ao norte da Escandinávia seguindo, então, a lógica dessas manadas. Assim como a colonização da América se deu via Ásia, passando pelo Estreito de Bering, congelado, até a América do Norte, essencialmente seguindo manadas. Só que era de outros animais em outros contextos. Né? Mas o povoamento do mundo, nesses períodos mais remotos, ele sempre se deu, então, associado a migrações de animais.
Por favor, o próximo. Aqui 2 casos de arte rupestre, né? Mas arte rupestre não, desculpem, de vestígios visuais na cultura material. No caso, são ossos, né? Não são pedras. Né? A arte rupestre seria feita na rocha. São figurações que apresentam seres humanos, né? E em ossos encontrados na Suécia há muitas marcações geométricas que não se sabe exatamente por que elas eram feitas. Há algumas teorias de que seriam demarcações da sazonalidade, né? Cronologia ou uma espécie de calendário primitivo, mas não é nada muito conclusivo nisso. Então, o que se pode perceber é que os ossos dos animais eram usados para questões estéticas, eram usados como armamento, eram usados como instrumentos do dia a dia, e também eram objetos da arte, né? Dessa necessidade de você comunicar pela imagem. Né? Então, são objetos muito interessantes. O próximo, por favor. Aqui nós temos a distribuição de tumbas megalíticas no norte europeu. Vocês podem perceber que na Suécia e Noruega praticamente não existem, né, tumbas megalíticas, elas se concentram pesadamente na ilha da Zelândia, né, onde atualmente se situa a capital Copenhague. Né? A Zelândia, então, é a que vai concentrar a maior quantidade de vestígios megalíticos. O megalitismo, ele é um fenômeno cultural que ocorre em toda a Europa, né, durante o Neolítico. Ele vai desde a Península Ibérica até a Escandinávia, Alemanha, Ilhas Britânicas. Né? Ele é particularmente muito presente no mundo celtíbero e nas Ilhas Britânicas. São construções conhecidas principalmente pelo modelo dos menires, né? Rochas eretas, que são erguidas verticalmente no solo. Né? O exemplo mais clássico é o alinhamento de Karnak, de 3 quilômetros de menires no norte da França. O outro padrão são as tumbas megalíticas, né? Que daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que eram estruturadas. E há o modelo mais complexo, há também os dolmens, né, que são 2 menires justapostos por um bloco horizontal, né, que em Portugal tem muito, né, quem for visitar o interior de Portugal tem muito desses vestígios, e lá são conhecidos por antas. Né. E o Cromlech, que é o modelo mais refinado do megalitismo, que é um alinhamento circular de menires, e dentro do alinhamento interior de dolmens. O exemplo mais clássico é Stonehenge, no sul da Inglaterra, claro, todo mundo já ouviu falar, já conhece de alguma maneira. O megalitismo, ele é um fenômeno cultural muito associado a culto aos mortos, à ancestralidade. Então, essas conexões são muito importantes. Mas o megalitismo também ele tem uma outra questão que envolve ele, que é a alta quantidade de orientações astronômicas que esses monumentos possuem. Né? E o megalitismo está altamente associado com uma ciência chamada arqueastronomia. É uma ciência fascinante, né, que vai unir a arqueologia com a astronomia. Ela surgiu na década de 1960 na Inglaterra, um astrônomo inglês. Né? Ele vai estudar Stonehenge, ele tinha que ser Stonehenge, e ali vai nascer a arqueastronomia. E atualmente tem várias disciplinas que se desenvolveram, né, astronomia cultural, e uma que também está sendo desenvolvida por portugueses e ingleses, chamada Skyscape Archaeology, né, arqueologia da paisagem celeste. Está tendo um novo tipo de direcionamento para as pesquisas de astronomia. Né? Então, mostram o quê? Que esses monumentos megalíticos, eles eram muito erigidos dentro de um referencial
de certos fenômenos celestes, principalmente a datas solares, né, a passagem, certos momentos específicos do Sol durante o ano, né, os equinócios e solstícios principalmente, e orientações para a Lua, orientações para estrelas. Né? Karnak é muito associado com orientação para a Lua, Stonehenge para a Lua e para o Sol. Né? Há alguns túmulos megalíticos que são também orientados astronomicamente. O exemplo mais clássico e famoso é Newgrange, no norte de Dublin, na Irlanda, o maior túmulo megalítico já construído. Né? Ele tem um corredor enorme, e durante uma época do ano, no solstício de inverno, a luz solar vai entrar no corredor e, durante um certo tempo, vai iluminar um bloco com figurações rupestres de espirais do interior do túmulo megalítico. Né? Então, é muito interessante, né, que a professora Márcia deve conhecer, né, o Templo de Abu Simbel, erigido na 18ª dinastia pelo Ramsés II. Ele também é muito famoso porque ele também tem uma orientação solsticial, e numa época do ano, o túnel, a janela do templo de Abu Simbel, vai entrar uma luz, e lá no interior vai iluminar o rosto de uma estátua do Ramsés II. Claro que daí o Egito já é a Idade do Bronze, já é um período posterior. Mas mostrando aqui esses exemplos, né, como o céu é importante para essas culturas antigas, como elas tinham uma necessidade de ligar os ancestrais, os mortos, com o céu. Daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de aprofundamento na Idade do Bronze. Né? Mas o céu é muito importante. O céu é importante para a agricultura, períodos de colheita, calendário. Né? Então, é muito importante. Só que, às vezes, a gente fala em astronomia, as pessoas acham, percebem a astronomia com referencial muito moderno, de observatórios, né? Coisa de matemática. A astronomia é uma coisa muito fácil, pô. Astronomia a olho nu, que basicamente é o que eles faziam, eles observam o céu sem poluição, o céu maravilhoso, o céu noturno, né? E a partir dessa observação eles vão fazendo registros, seja registros materiais, né, com sinalizações, ou então registros orais. Né? Então, é um tipo de astronomia que é conhecimento astronômico que é criado basicamente pela experiência do olhar, a experiência constante do olhar. E aí todos os mecanismos básicos de como funciona o céu, eles começam a ser percebidos por esses povos antigos. E eles passam, então, a ser de importância fundamental. Né? Isso explica porque o megalitismo é tão associado com questões astronômicas, com o céu. Né? Infelizmente, o megalitismo escandinavo é pouco pesquisado pelos arqueastrônomos, né? Praticamente não tem nada. Eu só conheço 2 estudos acadêmicos de arqueastronomia aplicado ao megalitismo escandinavo. Né? Infelizmente, ainda não fez sucesso, né? Mas com certeza vai ter novos estudos que vão demonstrar, então, possivelmente, vários tipos de orientação astronômica, né, quem sabe, em pesquisas futuras. Por favor, o próximo. Aqui nós temos uma série de montículos do Neolítico em Saúp, da Dinamarca, onde nós percebemos uma série de paliçadas. Isso aqui não é uma povoação e nem uma fortaleza. São montículos funerários que as pessoas vão fazer cultos aos mortos. Né? Mas o que acontece? Essas paliçadas é como se fosse uma maneira de deixar intocado poucas pessoas terem acesso. Né? Eles querem preservar esses locais. Por isso o uso dessas paliçadas é bem interessante. Então, mostrando como o culto dos mortos era importante. O próximo, por favor. Não, acho que pulou um slide.
Aí. Do Zering, na Suécia, é um outro exemplo que nós temos de montículos funerários. Dentro de cada bloco horizontal de grandes dimensões que nós vemos na ilustração, embaixo há mortos que foram enterrados, né? Os menires laterais, eles demarcam a área, né? Alguns menires também demarcam cada montículo ali no fundo, e a paliçada, ela preserva essa área, né? Ela é como se deixasse a área, digamos assim, quase que uma maneira de deixar intocada, né? Então, são locais muito importantes para as pessoas do Neolítico, em termos de religiosidade e de sociedade. O próximo, por favor. Aqui em Larra, né, é um exemplo de um túmulo megalítico. Próximo ao túmulo megalítico há esse bloco que ele foi de uso antrópico, né, de uso humano ali da paisagem. Os arqueólogos, eles conservaram, claro que esse tronco de árvore ele é mais moderno, mas ele foi colocado ali para dar um exemplo de como os blocos eram transportados, né, por rolamento de troncos menores com o tronco principal, né. É óbvio que o megalitismo ele sugere uma grande estrutura social, no sentido de ter hierarquias, ter pessoas que vão ter uma autoridade e comando, né? Vai ter que ter milhares de pessoas para moverem esses blocos, né? Então, a própria existência do megalitismo demonstra que as sociedades eram muito complexas já nessa época, né? Que elas demandavam uma série de mecanismos que efetivamente interferiam na paisagem, né? Mas há, então, já uma grande organização social por trás do megalitismo, senão, simplesmente, as pessoas não iam conseguir fazer esses tipos de construções. Figuras hierárquicas, uma autoridade central da comunidade, né? Esses usos da paisagem também têm um fim religioso, mas com certeza também político e social muito importante. O próximo, por favor. Aqui o túmulo neolítico de Yatistu, lá em Larra, na Dinamarca. Ele é um túmulo clássico, né? Você tem uma montagem, você tem uma entrada, você tem uma série de menires laterais, uma série de lajes verticais, né, formando, então, como se fosse uma casinha de pedra, e aí você cobre com terra o entorno do túmulo, né? Então, isso é um formato clássico de túmulo no megalitismo do Neolítico. Por favor, próximo. Aqui é uma vista da parte posterior do túmulo. O próximo, por favor. Aqui é a entrada. Duas fotos da entrada, né? Logo na entrada há um corredor, né? Então, esse corredor de pedra, ele forma um caminho de pedras até chegar à entrada. Aqui é muito modesto, né? Mas, por exemplo, em Newgrange, né, o corredor do túmulo megalítico de Newgrange, ele é enorme, né? Ele, com certeza, devia caber uma série de procissões e de pessoas, né, que adentravam o túmulo, né, talvez, possivelmente, o uso ritualístico dessa entrada do túmulo. Após a pessoa morrer, ser depositado os ossos, frequentemente o túmulo, então, era visitado com fins ritualísticos e de calendário, com certeza. O próximo, por favor. Aqui a entrada de uma perspectiva de fora para dentro e outra de dentro para fora. Então, mostrando como é essa passagem. Esse túmulo, particularmente, você tem que se agachar para poder entrar no interior.
Túmulos mais sofisticados, como Portugal, nas Ilhas Britânicas e o próprio Newgrange, a pessoa ela vai de pé desde a entrada, né? Porque eles são de dimensões bem maiores. Mas esses mais modestos, a pessoa tem que se agachar, senão ela não consegue entrar. O próximo. Aqui é no interior, né? Já no interior você consegue ficar de pé, né? Ele tem um certo espaço que acomoda tranquilamente umas 15 pessoas, mais ou menos, né, de pé. Então, dentro desse local é que existia o depósito de ossos, né? Ele é um local muito interessante porque, com certeza, devia haver uma série de rituais, de celebrações, né? Os mortos eram constantemente então, transladados para esse local, né? Não era apenas um depósito de uma pessoa, uma família, ele atravessava gerações. Por favor. Aqui não é na Escandinávia, né, em Schleswig, no norte da Alemanha, no Museu Arqueológico, uma reconstituição esquemática de um outro tipo de túmulo megalítico, né, que vocês estão vendo ali na parte central, iluminada, seria a entrada, né, a entrada está do outro lado, você entra, né, e aí você vai no salão onde eram depositados os mortos. É uma variação, mas segue um modelo também muito parecido com o que a gente viu em Laia. O próximo, por favor. No Neolítico Tardio, o finalzinho do Neolítico, de 4.000 a 200.800 a.C., nós temos o surgimento dos primeiros fazendeiros. Esses fazendeiros vão, então, se tornar as primeiras pessoas que realmente vão colonizar aquela região de maneira fixa. Então, a entrada da agricultura é muito importante. Daria para dar um curso só sobre o impacto que a agricultura teve, é claro, na vida das pessoas. Tudo vai mudar. A alimentação muda, o teu organismo começa a mudar, você não depende tanto de carne de caça, que é um alimento pesado, né? Esse consumo de cereais vai ter mudanças orgânicas, você vai domesticar animais também, né? Não é só plantas que são domesticadas na agricultura, na Revolução Agrícola, né? Mas também com a domesticação de animais, né? Você consome queijo, você consome leite. Então, a subsistência alimentar vai fazer uma série de modificações biológicas, né, orgânicas de você. O tipo de interferência que você tem na paisagem muda. Né? A agricultura ela muda uma série de coisas na vida da pessoa. Graças à agricultura que nós temos o surgimento de cidades, né, o crescente fértil ali na área que vai do Egito, Anatólia, até chegar na área do Levante e Mesopotâmia. O crescente fértil ele vai ver o surgimento de cidades, de templos, de classe sacerdotal mais especializada, de escrita. Quer dizer, todas essas mudanças na sociedade humana, que são mudanças muito grandes, elas ocorrem por causa do sedentarismo agrícola e da domesticação animal. Né? Então, todas essas inovações elas chegam também na Escandinávia, mas um pouquinho mais tarde do que no resto do mundo conhecido. O próximo, por favor. É claro que a agricultura ela vai trazer uma novidade para a região, que é a cerâmica. Você precisa da cerâmica, não só para transporte de água, para transporte de leite, armazenamento de cereais, transporte de cereais, de plantas, né? Então, de produtos, né, que começam a ser introduzidos, como, por exemplo, cerveja, a hidromel, né, são bebidas muito antigas que são inventadas com a agricultura, né? Começam a surgir com a agricultura. E é claro que a cerâmica vem junto. Né?
Eu coloquei a cerâmica também, não só porque ela é importante, mas ela é um indiciário da arqueologia muito forte, muito importante. Você consegue fazer datações mais precisas de culturas, você consegue estabelecer diferenças culturais com mais precisão da arqueologia pelo uso de análise cerâmica. Né? Então, é muito interessante, não só na Escandinávia, não só na Europa, como também, por exemplo, no Brasil, na pré-história brasileira. Né? Quem trabalha com pré-história brasileira sabe. Para você determinar, por exemplo, diferenças do Tupi-Guarani e outros povos pré-cabralinos, né? É muito mais fácil você identificar variações culturais analisando cerâmica. Né? Então, cerâmica é realmente um grande paradigma metodológico dentro da arqueologia. Por favor, o próximo. E aqui para vocês verem uma pequena amostra da variação de padrões cerâmicos, né? Pintura, tamanho, morfologia. Isso aqui requer uma especialidade própria dentro da arqueologia, que é o estudo da cerâmica. Né? Então, ela é muito importante. Vai desde então do Neolítico até a Era Viking. A cerâmica é muito importante, é uma área muito fascinante. O próximo, por favor. É claro que também com o Neolítico entra a tecnologia da guerra. Né? Aqui nós vemos objetos que não são usados para caçar, né? São objetos usados para matar outros humanos. Né? Então, esse tipo de tecnologia específica. Né? Você até pode usar dardos, setas, arco e flecha para uso belicoso, conflituoso, mas ele essencialmente são objetos para caça. Aqui não, aqui é objetos criados para matar os seres humanos. Nós temos machados de pontas duplas, feitos corte, principalmente, e desses dois objetos circulares são massas, onde se coloca, né, um cabo, e aí você projeta contra outra pessoa, né? Ele tem se busca aqui o afundamento dos ossos, né? Então eles são objetos também para batalhas. O próximo, por favor. Uma sepultura do Neolítico, né? Das Rom, da Dinamarca, onde nós percebemos uma diferença já da indumentária, né, masculina em relação ao Paleolítico. Né? Vocês podem perceber que o Paleolítico não era uma calça completa, é uma calça colada, a parte dos órgãos genitais ela fica de fora, coberta pela blusa que desce. Né? Aqui não, aqui nós temos uma espécie de vestimenta que cobre até as genitálias. Né? Nesse sepultamento específico, o arco com os dardos foram encontrados próximos à cabeça, e próximo ao braço foi encontrado o machadinho. Né? No caso ali, o machadinho de batalha. Então, o que a gente percebe é já esse aprimoramento da sociedade com relação a atividades bélicas. Né? Uma arma de batalha, ela passa a ser muito importante, às vezes mais importante do que as armas de caça, o armamento de caça. O próximo. Não, volta. Aí. Aqui, só para nós percebermos, para o desfecho do Neolítico, né? Para nós percebermos o refinamento estético que eles tiveram. Esse primeiro objeto da Gotlândia, né, da ilha da Gotlândia, na Suécia Báltica, nós vemos um pente feito de pedra, né, aliás, de osso, né, desculpe, pente de osso, que ele tem uma terminação de animal e outra uma figura antropomórfica. As linhas dele são muito bonitas, né? Então você vê que já é uma arte sofisticada. Né? E o machado de batalha, feito de pedra, ele tem o formato de um alce. Né? Então também é um objeto muito bonito. Né?
A arte ela também vai se aprimorando, né, com os grupos que vão adentrando e ocupando a área da Escandinávia. Por favor, outro. Aí nós chegamos na Idade do Bronze. A Idade do Bronze é um período extremamente importante, né, principalmente para quem vai estudar, tem como foco a Era Viking. Primeiro, porque há uma série de permanências da Escandinávia da Idade do Bronze, né? Muito do imaginário que nós temos sobre a Era Viking também vem da Idade do Bronze, né? Que é esse período de 1700 a 800 a.C. Vou começar primeiro com a imagem, né? Aqui nós temos um guerreiro, né? Ele está portando o luar, que é essa espécie de tuba, né, que é usado para fins ritualísticos e por questões de rituais de guerra, né. Ele está usando um elmo com chifre, né, uma cópia do famoso elmo de Vixê, que está no fundo, inclusive, do PPT, que vocês observam, esses dois objetos que foram encontrados no século XX. Né. Muito do imaginário dos próprios vikings, já posteriormente na Era Viking, está ligado a essa coisa do elmo com chifres. Só uma coisa que eu quero esclarecer, né, esse imaginário não veio da cultura material que antecede a Era Viking, né, porque esses objetos eles foram descobertos muito tempo depois. Né. A arqueologia escandinava ainda não conhecia, né, esses objetos. O momento que o imaginário dos vikings, sendo guerreiros chifrudos, é criado a partir de 1851, foi criado por franceses, baseados na arte germânica, que florescia na época. Os primeiros objetos da Idade do Bronze que foram descobertos portando chifres são placas e esses elmos no final do século XIX e começo do século XX. Então, eles não colaboraram para esse imaginário dos vikings chifrudos. Na revista Scândia, há um artigo, né, onde se analisa então, essas origens artísticas desse imaginário. Outra coisa, esse elmo, né, ele era usado com fins ritualísticos. Né? Possivelmente eles não usavam em batalha, né, durante a Idade do Bronze, ele era usado especificamente para rituais. Não há evidências de usos militares desses elmos com chifres. Né? Na Escandinávia da Era Viking, vai haver a sobrevivência ritualística de elmos com chifre, principalmente a figura do Odin, pingentes, né, e figurações, a sobrevivência desse referencial. Inclusive, há algumas tapeçarias, há alguns objetos da Era Viking, século IX, que mostram pessoas em dramatizações, em funerais, em situações ritualísticas, utilizando um elmo com chifre. Né? Inclusive, nesse novo filme que vai ter o Homem do Norte, há uma cena que os Berserker, né, estão fazendo um ritual de guerra, alguma coisa assim, um deles está com um elmo com chifre. Né? Então, é o uso ritual. Né? Eles não são utilizados em batalha. Né? E o outro aqui embaixo percebe-se o machado do tipo lunar. Né? Então, só explicando aqui rapidamente essa questão da imagem. O que a gente pode falar da Idade do Bronze? É o primeiro momento de globalização da Escandinávia. Né? O que é globalização? Né? Eu quero dizer aqui contatos comerciais e culturais com outras áreas da Europa. Né? É o primeiro momento, então, que você vende e você compra materiais de fora. Há uma associação muito grande com a Grécia micênica e com o Mediterrâneo,
né, da Idade do Bronze, você vai comprar, você vai adquirir objetos que são feitos no Mediterrâneo. Inclusive, esses elmos de Vixê, houve uma polêmica algumas semanas atrás, os arqueólogos descobriram indícios que eles vieram de matéria-prima da área italiana, da área ali próxima ao Mediterrâneo italiano. Né? E ele teria, então, recebido um acabamento na área da Escandinávia. Né? Então, é muito interessante. Os escandinavos do período, eles exportavam o âmbar. A âmbar é o ouro do norte. Né? É um fóssil que vem de resina de árvores que se fossilizam. Né? Então, o âmbar ele é muito cobiçado. Isso até o século XIX, né? Tem aquela famosa câmara de âmbar dos czares, que desapareceu com a Revolução Comunista. Né? Então, o âmbar, ele, desde a Idade do Bronze, ele é muito valorizado por várias populações da Europa, principalmente para fins artísticos. Então, se exporta muito âmbar. Então, há essa troca cultural e comercial muito grande, principalmente com o Mediterrâneo. Internamente, você tem começos de estruturas de grandes assentamentos e alguns desses lugares são fortificados, mas isso não é extensivo, isso só ocorre em algumas regiões. Surgimento de oficinas especializadas em metalurgia, né? Cerâmica, né? Se produz muito metal, né? A matéria-prima vem de fora, né? Mas você começa a fazer esses requintes de produzir o machado ou determinados equipamentos no própria Escandinávia. A agricultura e domesticação de animais ela continua se intensificando. Há essa maior dicotomia social. Né? Antes, as diferenças não eram tão grandes nos sepultamentos, né, do Paleolítico, Neolítico. Agora, na Idade do Bronze, agora começa a ter uma diferenciação social muito maior. Né? Há tumbas de pessoas muito ricas, que possivelmente faziam parte da elite político-guerreira, né? E há sepultamentos extremamente simples, que era a maior parte da população. Né? Então, essa dicotomia no sepultamento não ocorria antes. Mostra que começa, então, uma grande diferenciação social. Mas a cultura material também, então, vai transmitir isso. Né? Você precisa mostrar que você é da elite, que você tem muito poder, muita riqueza, muita influência, pelos tipos de armamento, né, de joias, de objetos que você vai estar portando, como esse mocinho aqui está demonstrando. Né? Só que é claro que mulheres também vão portar joias. Né? Então, essa diferenciação social pela cultura material ela é muito forte. Né? E na religião, essa extrema ênfase no culto solar. O culto solar vai ser preponderante. Há algumas gravuras rupestres, petróglifos, né, escandinavos, que mostram questões de fertilidade, casais, né, muito essa figura do touro, que também é muito comum na área mediterrânea, essa coisa da tauromaquia, do culto ao touro. Né, o próprio elmo de Vixê vai ter essa conexão, né, com a figura do touro, mas a preponderância são os simbolismos solares. O culto solar é o culto preponderante. O próximo, por favor. Aqui, para vocês perceberem no mapinha, né, a série de redes que a Idade do Bronze se unia à Escandinávia, né, passando pelo sul da Anatólia, da ilha de Chipre, né, entre a área do Levante, o sul da Anatólia e o Egito, tem a ilha de Chipre, que é importantíssima na antiguidade, né, rota comercial e tudo mais, passando pelo Egeu, Mar Adriático, Península Ibérica, vai para as Ilhas Britânicas e desemboca na Escandinávia. Há também as rotas pelo interior, né, pegando a França, subindo até a Alemanha e vai seguir reto. Esse intercâmbio enorme que existia, cultural e econômico,
mostra que a Escandinávia já era globalizada na antiguidade. Essa ideia que nós temos de uma Escandinávia que ficou na sua, né, que você vai estudar a história, geralmente você estuda as grandes civilizações, a Grécia, a Roma, né, vai na Idade Média, os escandinavos estão lá quietinhos, né, e aí eles saem, tem essa explosão escandinava, Keiravik, na verdade é uma ideia equivocada. Né? A Escandinávia ela sempre foi altamente conectada com o mundo antigo, que estava essas rotas, esses intercâmbios do norte da África até o norte da Europa. Então, essa ideia precisa ser desfeita. Né? As runas que surgem no século II, já na Idade do Ferro, elas, por exemplo, foram desenvolvidas com contatos com escritas da Península Itálica. Né? Então, havia uma série de produtos, depois que vão ser comercializados e vão ser consumidos na Escandinávia. Né? Então, é isso que tem que ficar bem claro. Essa interação cultural era muito grande com todo mundo que estava existindo ali. Né? Então, essa ideia de uma Escandinávia fechadinha, né, isoladinha, marginal, a Europa que de repente irrompe, né, é uma ideia equivocada. Né? Isso não mostra, então, toda essa dinâmica que existia. Próximo, por favor. É claro que a Idade do Bronze ela vai trazer um militarismo muito maior, uma belicosidade, o surgimento de classes guerreiras, né, de elite guerreira, que é uma novidade nessas sociedades. Isso não ocorria. Uma parte da sociedade vai se especializar na arte de matar, uma arte de guerrear. Né? E, em vista disso, né, também acaba sendo uma consequência da própria agricultura. Né? Você não tem mais aquela mobilidade, vai para lá, vai para cá. Você passa a morar fixamente numa região e aí você passa a cobiçar o que a outra região tem. Para que você vai fazer esforço? Você pode saquear. Né? Então, esse conflito também é diretamente uma das consequências da agricultura. Né? Então, todo o povoamento passa a ter paliçadas. Eles têm que se proteger de outros grupos próximos que podem invadir. Né? Então, aqui nós temos em Vistá, na Suécia, né, um exemplo de um povoamento, um povoado que é guarnecido por uma paliçada. Próximo. Aqui exemplos de luás, né, essa espécie então, de tuba, né, da Idade do Bronze, que tem um fim ritual aqui no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Né, tem uma série de função ritual, então ela é muito importante nesse período da Idade do Bronze. Vai haver sobrevivência de alguns tipos na Era Viking, só que elas são feitas de outros materiais, né, elas se modificam. A Viking não permanece com esse instrumento de metal, né? Mas é bem interessante. O próximo, por favor. Aqui nós temos exemplos do Museu Nacional da Dinamarca de espadas de bronze. É interessante porque o armamento ele é produzido não só para ter uma eficiência, para ter uma funcionalidade eficiente na guerra. O armamento não é apenas feito para cortar a cabeça, para cortar pescoços de uma maneira mais eficiente, né? Para perfurar e penetrar o corpo do inimigo de uma maneira mais eficiente. Ele é pensado também do ponto de vista estético, do ponto de vista que a espada ela representa uma hierarquia social, ela apresenta uma identidade social, ela apresenta um objeto que é de uma elite. Então, ele tem que ser bonito, ele tem que ter detalhes. Né? É interessante como a cultura material ela também vai se modificando, ela vai se adaptando e, ao mesmo tempo, ela vai criando identidades. Por favor, o próximo. Aqui é uma série de machados. Né? Vocês podem perceber que o machado ele começa a ficar mais alongado, né? Tem a cabeça
um pouco mais fina, e alguns têm uma região muito maior, né? Quer dizer, essa estilização do machado, ela tem uma função ritual também, né? O machado ele passa a ser altamente associado com rituais religiosos. E aqui nós vemos, então, essa conexão extremamente estreita no mundo escandinavo entre religião e guerra, né? Isso não começou na Era Viking, isso já está presente na Idade do Bronze. Isso vai cada vez se intensificar mais, né? Então, esses machados também são usados em rituais. Há uma série de representações na arte rupestre, principalmente sueca, na Idade do Bronze, que mostra, por exemplo, casais unidos e uma figura com machado em cima, como se estivesse dando uma bênção, fazendo algum tipo de ritual, né? Então, você percebe que o machado é usado também na parte ritualística, ele tem um sentido religioso também. Há pesquisadores que conectam, né, como se fosse uma parte do culto do Thor, por exemplo, a associação entre martelo e questões religiosas vem do culto do machado desde a Idade do Bronze, né? É material para debate. Por favor, o próximo. Aqui um exemplo de arte rupestre que está em blocos móveis, né? Arte rupestre móvel, ela não está fixa em montanhas, né, em grandes painéis de montanhas, ela foi feita em blocos pequenos e pode ser transportada, está lá no Museu Nacional da Dinamarca. Ele mostra um tema muito comum da Idade do Bronze escandinava: homens e barcos. Aqui vocês já percebem, então, na Idade do Bronze, o barco começa a ter um valor social, né? Cujo auge nós vamos ver na Era Viking, né? Mas o barco ele está altamente atrelado também a simbolismos religiosos, né? Nós vamos ver o barco está ligado a essa questão do sol, da trajetória do sol, a trajetória do morto, né? A jornada do morto no outro mundo, que é muito comum no Egito, no Oriente Médio, no Mediterrâneo também, nessa época, né? Da Idade do Bronze, essa conexão entre a jornada da alma e o barco. Então, na verdade, isso não é uma invenção escandinava. Isso está ligado a outras formas de religiosidade e simbolismo da própria Idade do Bronze europeia, né? É bem interessante. Por favor, o próximo. Aqui são dois blocos com representações de gravuras, petróglifos, de rodas solares, do Museu Histórico da Universidade de Lund, na Suécia, na Escânia. Nós percebemos, então, essa valorização de símbolos solares. O simbolismo solar, né, principalmente esse símbolo da cruz solar, né, o roda solar, ele passa a ser atrelado a esses cultos, mas também a essa esfera guerreira também, né? Então, ele passa a ser um símbolo muito importante desse período. E ele está presente em vários aspectos do cotidiano e da cultura material do período. O próximo, por favor. Aqui, representações rupestres da área de Tanum. Uma observação: todos esses desenhos da arte rupestre eles são gravuras, são incisões feitas na rocha. Só que elas não são visíveis, né? Você não consegue ver, a não ser que se aproxime muito da rocha. O que os arqueólogos e os pesquisadores fazem, por questões até turísticas, você pinta, né, a área do desenho, né? Então, como não há vestígios de pintura original, esse tipo de procedimento pode ser feito, senão ele danifica, né? Até preservar, a questão de preservação. Mas como são somente gravuras, incisões na rocha, se faz essas pinturas que são contemporâneas, modernas e contemporâneas, para que o turista, o visitante, possa perceber, senão você não consegue, né, perceber esse tipo de arte rupestre ali no lugar, não consegue visualizar nada.
ali uma reprodução do mesmo desenho, né? São 3 guerreiros tocando luar, né? Armados com espada. Há muito também a questão fálica, né? São sempre posições de pênis ereto, né? Então esse é um tema comum, né? O falicismo é um tema comum que vai ser preservado até a era viking também. Guerra, mundo masculino, religião, está conectado com o falicismo até a era viking na área da Escandinávia. Por favor, o próximo. Aqui é o título do meu mais recente estudo que eu fiz, ainda não foi publicado, onde eu faço uma comparação, né, do monumento de Konstar com o Snåleleu. O primeiro é o monumento do pedido de imigração século V, daqui a pouco a gente vai ver, né, isso já é na Idade do Ferro, e Snåleleu é século IX, na Dinamarca da Era Viking. Né? A DR 248, o Snåleleu, é o monumento figurativo mais importante da Dinamarca pré-cristã. Né? O que esses dois objetos têm em comum e por que eu estou falando deles na questão da Idade do Bronze? Os dois foram reaproveitamentos de simbolismo da Idade do Bronze. Né? O segundo, que é da Era Viking, ele é um bloco funerário que continha uma roda solar na Idade do Bronze, no qual os nórdicos, no caso os daneses, da cultura danesa do século IX, na Dinamarca, Zelândia, vai colocar aos seus simbolismos. Né? O triskelio de bebidas, que vem de uma tradição germânica do período de migrações, que daqui a pouco eu já vou descrever, mas eu estou adiantando, desculpem, né, mas é que o meu foco aqui é a Idade do Bronze. E o monumento de Konstar, na Noruega, é um bloco, né, que foi feito, as gravuras são da Idade do Bronze, então esses naviozinhos que vocês estão vendo, essas embarcações, são da Idade do Bronze. No século V veio um grupo germânico, né, da Idade do Ferro, e ele vai colocar a sua marca, que é a suástica. A suástica é um símbolo solar de influência romana que adentra a Escandinávia no período das migrações. Eles vão fazer a inscrição única e colocar o seu símbolo, que é a suástica. O que eu quero com isso é mostrar como há uma continuidade de certos simbolismos da Idade do Bronze com a Idade do Ferro e com a Era Viking. Né? Ligando, então, essa elite guerreira que se forma na Escandinávia, ela passa a legitimar e dar autoridade à sua existência pelo fato de colocar certos símbolos, né, na paisagem. Né? Então, monumento que foi feito na Idade do Bronze continuou a ser demarcado, mas com novos simbolismos. Né? Então, para vocês perceberem como há uma continuidade. Vai ter, claro, muitas mudanças, mas há coisas que permanecem, né, da Idade do Bronze até a Era Viking. Por favor, o próximo. Aqui, a carroça de Tudorholm, do Museu Nacional da Dinamarca, que é uma das descobertas mais espetaculares da arqueologia escandinava, né? Mostra o quê? Uma carrocinha onde um cavalo está transportando um disco de ouro. Esse disco de ouro é o Sol. Né? As rodas, elas têm a representação do símbolo da cruz solar. Né? Então, o que nós percebemos aqui? Essa importância da jornada do Sol. Né? A jornada do Sol, ela está ligada à cosmologia, está ligada a essa coisa escatológica, né, da passagem do morto para o submundo, né? E ela vai estar presente em várias mitologias de povos da Idade do Bronze, no Egito, né, no Mediterrâneo, no Oriente Médio, né? Posteriormente vai sobreviver no mitraísmo, em várias outras mitologias, e na própria mitologia nórdica. Né? A lua e o sol são transportados em carroças por cavalos. Né? Então, são mitologias que são comuns à Europa e que vão sobreviver na área da Escandinávia, que são extremamente importantes. Então,
para a religiosidade da época. Por favor. Aqui são exemplos da Alemanha, né, da Idade do Bronze. A figura da esquerda é um chapéu de ouro, conectando essa coisa do mundo celeste, né? E o outro já é da Idade do Ferro, uma fíbula merovingia com suástica, né? Uma suástica muito bonita, com pontas terminadas em animais. A suástica também está ligada a simbolismos solares, né? Então, essa coisa da religiosidade solar, ela vai sobreviver com a Idade do Ferro. Por favor. Alguns objetos da Idade do Bronze no Museu Nacional da Dinamarca, né? Serpentes, há muito essa figura da serpente, também como proa de embarcações na arte rupestre, e objetos, né? Então a serpente está muito presente. Ali tem uma figurinha que alguns identificam como a deusa Froia, né? Mas pode ser uma mulher em posição religiosa ou algum outro contexto. A próxima, por favor. Mais figurinhas, né? As figuras de dançarino. Aqui tem as figurinhas de bronze que foram encontradas na Dinamarca, né? De uma pessoa portando um elmo, né? com chifre, mas possivelmente ela também portava um machado, mas com o tempo quebrou, né? Então, esse tipo de figurinha também é encontrado com uma relação ritualística, com uma interpretação religiosa. Por favor, o próximo. Aqui o famoso sepultamento do Ectevel, na Dinamarca, né? Foi encontrado na década de 1960, né? Um esquife feito de troncos de árvore, né? Na foto que está acima, se pode perceber, era o jeito que estava exposto no Museu Nacional da Dinamarca, do jeito que foi descoberto, a tampa feita de carvalho, e metade é a parte de baixo, né? Então, esse tronco foi escavado, virou um esquife. Atualmente, o Museu Nacional, ele não expõe a parte de cima, só a parte de baixo, que vocês estão vendo na esquerda, com o vidro protegendo, né? Então, essa é uma descoberta muito importante, porque além da vestimenta, foi encontrado restos de cabelo, né, mostrando que a moça ela era loira, né? Então, desde os anos 60, vocês podem ver pela foto preto e branco, há reproduções, reconstituições, né, de como é que teria sido essa guria lá de Ectevel. E também foi encontrado uma criança junto no sepultamento, e junto também foi encontrado vestígios de cerveja. Tudo da Idade do Bronze. Então, em 1350 a.C., é um primeiro exemplo bem conservado de um sepultamento. Vocês podem ver que é um tipo de sepultamento bem diferente em relação ao que existia antes. Por isso que a descoberta é tão importante. O próximo. E aí nós temos a Idade do Ferro. A Idade do Ferro, ela vai ter algumas mudanças e vai ter algumas continuidades. Vai desse período de 500 a.C. a 700 depois de Cristo. Há divisões, eu não vou entrar aqui especificamente, né? Idade do Ferro Antigo, Idade do Ferro Romano, Idade do Ferro Germânico, né? Eu não vou delimitar, então vou falar em termos gerais. E dentro da Idade do Ferro Germânico, nós temos duas divisões: o período das migrações e a Era Wendel. A Era Wendel, ela só cobre uma região da Upilândia, na Suécia, então ela não é comum a toda a Escandinávia. Mas eu só vou falar alguns parâmetros gerais, eu não vou especificar. Há uma continuidade com essa questão da importação e exportação para o continente europeu. A agricultura continua a ser muito intensificada, há novas técnicas, novas ferramentas. A Idade do Ferro, ela não traz só a novidade da arma, uma arma mais eficiente, mas ela também traz equipamentos mais eficientes para a agricultura, né? E com a agricultura sendo aprimorada e intensificada, a gente sabe que a demografia sempre vai aumentar, né? Então, o índice populacional vai
também ser aumentado com a Idade do Ferro. A escravidão é implantada na Escandinávia. O ferro ele não é como o bronze, ele não precisa ser importado. O ferro é produzido na própria região. Principalmente em Dinamarca tem muito pântano. E se retira o pântano, do pântano, a matéria-prima para produção de equipamentos. Então, o ferro é retirado da própria natureza, da própria paisagem escandinava. E o surgimento de uma nova elite. Essa nova elite guerreira, né, ela continua atrelada aos cultos solares, e eu esqueci de mencionar isso, mas na Idade do Ferro já temos a introdução de povos indo-europeus na Europa. Né? A Idade do Ferro vai trazer novas culturas indo-europeias, né? Mas um processo então que começou na Idade do Bronze. Só que após o período de migrações, que é século V e VI, os deuses germânicos eles realmente entram na Escandinávia. Wodan, Donar, né, que são o protótipo, o proto-Odin, o proto-Thor, eles começam a entrar, então, na Escandinávia de maneira geral. Né? Por que isso acontece? Né? Principalmente a partir do século VI. Né? Há algumas pesquisas mais recentes que mostram que teve um grande cataclisma, talvez uma erupção vulcânica no século VI, que fez com que os cultos solares diminuíssem. Claro, o Sol ficou invisível durante algum tempo, né, por causa dos detritos da erupção vulcânica, e aí você quase não tem visibilidade do Sol, o Sol então passa a ser menos cultuado. Né? O período de migrações, né, começa no século V, ele dá continuidade ainda a esse culto solar, mas depois do século VI, há essa decadência, poucos símbolos solares, poucos vestígios de ritos solares, e aí temos a emergência de deuses germânicos no mundo escandinavo. Né? Coincide, então, com esse colapso dos cultos solares. Próximo, por favor. Aqui a cronologia que falei para vocês da Idade do Ferro. Né? De cada período de tempo tem uma subdivisão que nós não vamos aqui detalhar. Pode passar, por favor. A Idade do Ferro, essa nova elite passa a ser enterrada, né, em grandes montículos de terra. Né? Eles são indícios, então, do poder que essa elite guerreira passa a ter na sociedade. Né? Por favor, o próximo. É a mesma foto, só que é ampliada. Em Larra, né, uma foto mais próxima. Então, mostra todo esse montículo é artificial. Ele não era algo que existia na paisagem. Né? Então, ele é totalmente antrópico. Ele mostra esse poder crescente que essa elite guerreira tem no mundo escandinavo a partir da Idade do Ferro, mas essencialmente a partir do período de migrações, dentro da Idade do Ferro. Pode passar, por favor. Aqui no centro de arqueologia experimental de Larra, uma vila da Idade do Ferro, mostrando, então, né, como é que essas populações viviam. Já tem a figura da carroça, né, de transporte. Lembra muito, em certo sentido, as próprias populações da Idade Média. Né? Existe um centro experimental, de arqueologia experimental, só que é da Idade Média, lá de Perna, na Alemanha, que ele tem construções muito parecidas. Se você vai em Larra, na estação da Idade do Ferro, e vai depois do centro, lá em Berlim, de Perna, vocês vão ver que é muito parecido. Né? As técnicas são muito, muito parecidas, com as edificações. Por favor, o próximo. Aqui, de maneira um pouco mais próxima, né, a essas habitações. O próximo, por favor. Não são construções tão grandes, mas elas são resistentes, né? Elas têm assim, uma resistência muito maior.
A próxima, por favor. Dentro dessas habitações, há uma série de equipamentos, né, de utensílios, não só para você dormir, mas, por exemplo, há fornos de barro, né, você faz comida, pensando, é claro, essa subsistência, principalmente em períodos de muito frio, que você não pode fazer o processamento fora da habitação. Por favor, a próxima. Em Larra também há demonstrações ao ar livre de fabricação de alimentos, né, dos mais variados tipos que ocorria, então, reconstituições da Idade do Ferro. Por favor. O Pokra, na área da Escânia, no sul da Suécia, né, é uma região que vai ser particularmente importante, que vai ter uma grande povoação durante o século IV, né, da Idade do Ferro sueca, né, mas ele vai ser muito importante principalmente por causa de uma coisa. Né. O próximo, por favor. O Templo de Pokra. Por que o Templo de Pokra é importante? Foi descoberto a partir dos anos 2000. Porque, antigamente, o único relato que se tinha mais confiável como que os escandinavos antigos adoravam seus deuses vinha do relato do Tácito, a Germânia, escrito no século II depois de Cristo, que a maior parte dos germanos não tinha templo, não tinha edificações, eles adoravam fazer todos os cultos ao ar livre. Essa ideia de base germânica foi levada às consequências durante muito tempo, de forma radical, nas pesquisas escandinavas. Então, quando você lia, por exemplo, um relato como o Adão de Bremen sobre o templo de Uppsala, que não há vestígio arqueológico, né? Você só tem o relato da Adão de Bremen, da área ali de Uppsala, na Uplândia, se considerava que era uma pura invenção cristã do século XI, que não tinha templo nenhum, aquela descrição das estátuas dele era pura fantasia, né? Os escandinavos, assim como os germanos, não tinham templo nenhum, edificação especializada, né, para fins rituais. E isso, então, prevaleceu nos estudos escandinavos durante muito tempo, até que nos anos 2000 veio a bomba, né? Os arqueólogos descobrem a primeira evidência concreta de uma edificação especializada para fins culticos na área da Escandinávia. Ela teria sido erigida no século III e foi usada até o começo da Era Viking, né, no século VIII, para fins rituais. Então, aqui no centro de Pokra, no complexo arqueológico de Pokra, há uma reprodução em escala reduzida. Vocês veem aqui na foto da esquerda do como que teria sido o templo. É difícil ter uma visualidade concreta, porque você consegue dimensionar a largura, a altura, mas os detalhes eles são retirados de igrejas do século XI, porque essas igrejas, possivelmente na Noruega, foram copiadas de templos pagãos, pré-cristãos. Né? Mas não se tem assim, uma certeza absoluta de como que é o acabamento arquitetônico do templo. O centro do templo era ocupado por 4 pilares que demarcam atualmente para o visitante a área original do sítio. Por favor, o próximo. Aqui uma representação esquemática do templo de Pokra. Né? Ele tinha 3 portas. Claro que é puramente simbólico, né? Porque um lugar que não é muito grande, você ter 3 entradas, é óbvio que aqui é a ideologia da tripartição, que é extremamente importante para essa classe guerreira, já desde a Idade do Ferro, e depois vai ser preservada na literatura édica, principalmente, né? Essa importância extremada do número 3 e do número 9, principalmente ligado ao mundo onírico. Os 4 pilares centrais, né? Essa área preta
central corresponde à área onde era feita uma fogueira. Esses pequenos pontos amarelos são objetos, plaquinhas de ouro com figurações que foram encontradas, né? E outros objetos importantes também foram encontrados em Upócra, como vasos, e vasilhames e outros objetos. E, a partir de Upócra, vários outros lugares começaram a ser descobertos. Por exemplo, há uma edificação cultica em Tiso, na Dinamarca, e outros lugares também estão descobrindo a toda hora esse tipo, então, de edificação especializada para cultos. Os arqueólogos são um pouco... Ficou tanto tempo esse estigma do Adão de Bremen, de ser uma coisa falsa, que se evita usar o termo templo, né? Eu não tenho preconceito nenhum, eu acho que pode ser aplicado tranquilamente esse termo para esse tipo de edificação, sem problema. Templos. Por favor, o próximo. Aqui é uma série de exemplos mostrando como os sepultamentos dessa elite guerreira foram ficando cada vez mais sofisticados, né? No século IV, aqui é um guerreiro da aristocracia, né, da Idade do Ferro, Vombassi, na Dinamarca. Ele é relativamente simples, né? Tem o ataúde, o escudo, umas lanças, uns vasilhames, está com a sua espadinha, uma coisa relativamente simples. O próximo. Rikmi, na Suécia, já do século VII, já se sofistica bem mais. O cara o falecido foi enterrado com uma capa, com ornamentos, há uma série de alimentos, vários animais mortos, cachorros, aves de rapina, cavalo, né? Então, aí a complexidade social e hierárquica ela fica muito mais complexa, né? Essa elite guerreira ela vai ficando cada vez mais sofisticada. Por favor, o próximo. E aí o exemplo do período Wendel, né, do século VII, que se você pegar e colocar aqui a legenda que é da Era Viking, ninguém vai discordar, né? Porque, em termos de cultura material, o século VII ele é praticamente igual à Era Viking. Você tem sepultamentos com cavalo, cachorros, tabuleiros, escudos, a pessoa com seus ornamentos e um barquinho, né? Então, a diferença em termos de cultura material que vai existir do final da Idade do Ferro para a Era Viking é que a Era Viking tem um período de saques externos que vão deixar historicamente esse período mais famoso. É a única diferença, porque em termos de cultura material praticamente é a mesma. Por favor, o próximo. Há uma série também de sepulturas de guerreiros que são altamente conectados com a figura do lobo e principalmente do urso, né? Como eu falei, esse filme que vai estrear, O Homem do Norte, ele vai popularizar muito essa figura do Berserkers, né? Os Berserkers são figuras de guerreiros altamente fantasiados nas sagas islandesas, né, de várias maneiras. Então, muitas vezes, acaba tendo um estereótipo literário que, às vezes, é tomado como histórico. Mas há muitos indícios de que realmente houve guerreiros especializados, esses bandos guerreiros ligados ao culto de Odin, desde a Idade do Ferro, que tem como totem o urso, né? Existem mais de 100 sepulturas da Idade do Ferro, principalmente no período das migrações, até o século VIII, que são encontrados vestígios de urso, desde dentes, presas e principalmente peles. Há sepulturas que calças e indumentárias completas foram feitas com pele de urso, né? Então, mostrando que há uma base histórica para essa figura dos Berserker na área da Escandinávia. Por favor, o próximo. Essa elite guerreira ela vai utilizar muito nos seus rituais essa coisa do brinde, né? O brinde cerimonial, né? Em honra nas fontes nórdicas se faz
adoração para vários deuses, ele se brinda a vários deuses, né, com funções específicas, mas no contexto da Idade do Ferro, o brinde ele está muito ligado não só a essa comunhão dessa elite, né, essa irmandade que existe nessa elite, mas também como um símbolo da autoridade da elite e da figura do rei que se torna cada vez mais crescente da Idade do Ferro, até ficar com uma forma mais sofisticada na Era Viking. Né? Então, o brinde cerimonial ele é importante como uma demarcação social e também com sentido religioso. Aqui é uma cópia que foi feita no Museu Nacional da Dinamarca para 2 chifres de ouro que foram descobertos no século XVIII e que seriam datados no século V. Esses 2 pares de chifres de ouro descobertos na área da Zelândia, eles infelizmente foram derretidos por um funcionário da corte, do palácio em Copenhague, né, o Palácio da Dinamarca, um dos palácios, em, se eu não me engano, 1808, antes da década de 1810. Era um funcionário, não existia ainda o Museu Nacional da Dinamarca, e ele acabou derretendo, então, essas preciosidades. Esses chifres de Galerus, eles tinham várias esculturas, figurações animais, humanas, né, que são muito interessantes e estão mostrando a importância desses objetos. Graças à pesquisa dos antiquários do século XVIII, que eles não só descobriram, como deixaram desenhos e reproduções minuciosas de todas as gravuras do objeto. E isso, então, o que salvou nós pesquisadores, né, porque é uma maneira de nós reproduzir. Então, vários museus, né, o Museu de Musgå, em Aarhus, e o Museu Nacional da Dinamarca, se alguém for visitar algum dia, vão encontrar, então, a réplica. O original não existe mais, né, infelizmente. O próximo, por favor. Aqui a outra reprodução do chifre menor, que também era repleto, então, de figurações e de esculturas, mostrando, então, essa importância do chifre cerimonial, né, que depois, como vocês já viram no monumento DR-248, né, Snølleleu, já da Era Viking, vai ser um dos monumentos que vai ter o desenho do Triskelion de cornos. Né? Vai ser um símbolo mais sofisticado que vai existir na Era Viking, mostrando a importância, então, do brinde cerimonial e da taça cerimonial para os rituais dessa elite guerreira, e principalmente os rituais ligados ao deus Odin. Por favor, o próximo. Como não podia deixar de ser, não dá para terminar o módulo falando de Escandinávia pré-viking sem falar da enorme importância que a embarcação já tinha nesse mundo pré-viking. Né? Ela não surge do nada na Era Viking, essa importância da embarcação. Né? A Idade do Ferro já existiam grandes construções de barcos, né? Essa atividade náutica ela já está sendo realizada na Idade do Ferro. Né? Então, isso já mostra que o barco, desde a Idade do Bronze, mas principalmente na Idade do Ferro, ele passa a ser primordial para essa elite guerreira. Aqui uma descoberta fantástica que foi feita em 1859, no sul da Dinamarca, quase na fronteira ali com a Alemanha, o barco chamado Barco de Nidã. Ele estava na Dinamarca até muitos anos atrás, e atualmente ele foi emprestado para o Museu de Schleswig, do norte da Alemanha. Mas as 2 figuras de madeira que ficavam na lateral do navio, não eram ainda figuras de proa, como vai ter na Era Viking, né? Ficavam na lateral do navio, eles estão expostos no Museu Nacional da Dinamarca. Próximo, por favor. Então, aqui a embarcação Nidã, que ela se encontra atualmente exposta no Museu Arqueológico do Schleswig. Essa figurinha
mais clara que está na murada lateral da embarcação é uma réplica. É a réplica daqueles objetos que nós vimos no slide anterior que estão no Museu Nacional da Dinamarca. A imponência do navio ela é muito grande, né? Inclusive, o tamanho da embarcação, 23 metros, é o mesmo da sepultura de Useberg, que foi a mais importante descoberta da arqueologia escandinava em 1904. Né? Então, na verdade, esses navios eles não deviam nada ao que vai ser inventado depois da Era Viking. A diferença é que eles não têm aquela prancha curvada que existe próxima, principalmente à proa, que faz com que tenha um desempenho melhor quando está navegando. Né? Então, os nórdicos da Era Viking, na verdade, eles vão sofisticar uma tecnologia que já era avançada na Idade do Ferro. Né? O próximo, por favor. Outro tipo de vestígio que é muito comum na Idade do Ferro são os corpos no pântano. Durante a Idade do Ferro, tanto celta quanto germânica na Escandinávia, há vários corpos que foram recuperados, foram muito bem preservados na turfa, né? Não há oxigenação desses pântanos, então a pele desidrata e ela é muito bem preservada. Até o resto de comida, a última refeição foi bem preservada nesses corpos. Né? Daria para dar um curso só sobre corpos no pântano. Né? Infelizmente, não temos muito tempo. O principal teoria que predomina na arqueologia escandinava é que elas eram sacrifícios em momentos de crise. E isso é reforçado pelo fato da última refeição ter indícios de vários cereais. Né? Crises em colheitas, crises na agricultura, faziam com que ocorressem esses sacrifícios, geralmente por enforcamento. E nós sabemos, né, que conhece mitologia e religiosidade nórdica da Era Viking, sabe como o enforcamento é importante e simbólico também para a religiosidade nórdica. Né? Então, o enforcamento já é um ato ritual muito importante desde a Idade do Ferro. Por favor, o próximo. Aqui um outro vestígio do Museu Musgola, em Aarhus, só que só dá para ver o circuito expositivo só permite perceber pedaços, né? Então é difícil, não tem como fotografar ele inteiro. Aqui no caso eu fotografei a vestígio de trança, para vocês perceberem como o cabelo foi bem preservado nesses corpos do pântano, só que a cor muda. Não importa se o cabelo era preto, se o cabelo era loiro, o processo de oxigenação deixa todos esses cabelos ruivos. Então, não é a cor natural, né? É uma cor que surgiu por causa do meio em que ele se encontrava. Por favor, o próximo. Aqui, as inúmeras áreas onde foram ocorrido oferendas com armas, né, e depósitos em pântanos e principalmente pântanos, né, da Escandinávia, vocês veem que cada vez é muito mais forte esse tipo de ocorrência. O próximo, por favor. A fortaleza de Ektop, da Holândia. Esse processo de militarização ele é cada vez maior, né, no final da Idade do Ferro. Aqui são as 3 fases da fortaleza até a última, né, beirando os anos 700 depois de Cristo. Vocês podem ver que é uma população já, desculpem, as casas, as edificações, elas têm uma forte muralha que cria esse entorno, né? Já estamos, então, caminhando para a Era Viking. Por favor, o próximo. E para terminar o módulo, né, a minha exposição, eu só queria falar rapidamente do esquema político. Isso é importante, né, para nós entendermos como é que foi o começo da Era Viking. Né?
Entre os anos 100 e 200 depois de Cristo, as primeiras figurinhas ali no alto, o tipo de organização social que existiam eram as tribos, né? Cada região tinha a sua tribo, né? Isso é uma coisa bem germânica antiga. A partir dos anos 500 depois de Cristo, nós temos uma série de tribos que se reúnem organizada por uma confederação tribal. E é nesse período que surgem os primeiros registros de reis na Escandinávia. Aqui eu destaco principalmente a região de Lärra, na Zelândia dinamarquesa. A partir dos anos 700, a confederação tribal dá lugar para a figura de um reinado, a figura de um rei. O rei passa a ser o centralizador de uma série de líderes regionais, né? E é um período que coincide com a formação das primeiras cidades, né? Aqui no gráfico está em inglês, está proto-cidades, né? Mas para mim, tecnicamente, já são cidades a partir dos anos 700, principalmente Hedeby, né? Atualmente na Alemanha, mas antigamente na Dinamarca, e Ribe, na área da Jutlândia. E a partir dos anos 900, esse processo de centralização da figura do rei passa a ser cada vez maior, e nós já estamos aí na era Viking em todo o seu esplendor, né, com figuras históricas bem conhecidas, né? Então, só para mostrar para vocês esse processo de centralização da figura do rei, que começa no modelo da Idade do Ferro germânica mais antiga, que é a de tribos, depois vai para confederações tribais, né, ou confederação tribal, e aí chega essa figura do rei, de monarquias, né, que começam a ser cada vez mais centralizadoras, e que na área da Dinamarca é extremamente essencial a partir dos anos 700, né, e que vai culminar depois com a figura dos primeiros reis unificadores da Escandinávia. O último slide é a bibliografia. Vamos encerrando, então, aqui esse módulo. Eu agradeço, então, a atenção de vocês até agora. O Pedro já pode parar a gravação, né? Eu agradeço o apoio logístico até agora. Se vocês quiserem parar a gravação, já... Pedro, pode parar.